Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Ela se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, e diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sem dúvida nenhuma, esse é um dos versículos mais consoladores da Bíblia. John Stott comenta que esse versículo é como um travesseiro sobre o qual podemos descansar das nossas aflições. O versículo começa com um verbo, e sabemos. A vida humana se constitui em sempre crescer, em sempre aprender alguma coisa a mais. Só que Paulo escreve aqui aos Romanos, informando que o conteúdo desse versículo, ele não tem dúvida. O conteúdo desse versículo não traz nenhum tipo de, como que eu posso dizer? Nenhum tipo de falha, é algo que é certo, é algo que ele tem certeza, e a certeza não é só dele, porque ele inclui os destinatários da sua epístola. Eu sei e você sabe, nós sabemos, glória a Deus. Tem muita coisa que a gente não sabe. O contexto aqui fala a respeito que nós não sabemos nem como orar. 1 Coríntios capítulo 13 nos fala que conhecemos em parte, mas um dia conheceremos como também somos conhecidos quando o Filho de Deus se manifestar. O que a gente sabe? Sabemos que todas as coisas refere-se a tudo que o nosso Senhor nos permite passar. Estou falando de situações que sem a ajuda de mãos humanas. Por quê? Porque às vezes fazemos escolhas erradas, às vezes cavamos o nosso próprio buraco, às vezes enfrentamos situações que nós mesmos nos jogamos lá. Mas como a vida tem intempéries, como a vida tem provações, como a vida tem aflições, todas elas são orquestradas pelo nosso Senhor. Ele nos permite passar por algumas coisas e visam amoldar o nosso caráter, amoldar o nosso ser, visam contribuir para o futuro. João Batista também não, desculpe. João, o apóstolo amado, a Bíblia fala que ele foi para a ilha de Patmos como prisioneiro. Ele estava lá esquecido. A história diz que ele foi preso no governo do imperador Domiciano, e ali ele estava preso, e ele não colocou a culpa em Domiciano, ele não colocou a culpa no Império Romano, mas ele escreveu às igrejas da Ásia: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, estava na ilha de Patmos por causa da vontade de Deus, na paciência de Jesus Cristo. Então, meu querido, se você tem vivido a sua vida debaixo do temor de Deus, se você tem procurado a justiça, se você tem escolhido o caminho da paz e a aflição está na sua vida, saiba que você está também segundo a paciência de Jesus Cristo. O lugar que você está é o lugar da vontade de Deus. A glória de Deus, eu não sei como, mas ela há de se manifestar na sua vida. Veja, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas, sendo boas ou más, trazendo alegria ou trazendo tristezas, eles irão de alguma forma nos beneficiar. Eu anotei 2 exemplos aqui. Primeiro, a Bíblia nos fala que Saul, ele teve ciúme de Davi. Davi se tornou um errante, um vagante, e saiu e se
reuniu um grupo de soldados e durante todo esse período, que foi de aproximadamente 15 anos, Davi aprendeu a ser um grande líder. E depois da morte de Saul, ele assumiu o seu reinado. Então toda a perseguição que ele enfrentou de Saul o ajudou a ser um bom líder, o moldou para ser futuramente o melhor rei de Israel. José também, ele foi traído, vendido pelos seus irmãos. Quão angústia José pode ter passado. Gênesis 49 fala que os frecheiros lhe deram amargura. Só que ele vai, parece que ele cai no poço, depois ele é vendido aos midianitas, é vendido no mercado escravo egípcio, vai ser servo na casa de Potifar, é traído ali, de repente agora ele está preso no cárcere do Egito, e no cárcere do Egito a Bíblia fala que ele acha graça aos olhos do carcereiro e passa meio que a dominar, a ser responsável pela população. No entanto, através dos sonhos do padeiro e do copeiro, algum tempo depois ele é levado à presença de Faraó. Levado à presença de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó. Faraó fica tão impressionado que, após o seu conselho de colocar alguém para supervisionar a coleta de impostos, porque viria 7 anos de fome, a Bíblia nos diz que Faraó olha para José e fala: onde acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? E o coloca como governador do Egito. Passado algum tempo, seus irmãos se apresentam querendo comprar comida. Ele os conhece, seus irmãos não os conhecem. Depois de uma série de provações que José intervém a seus irmãos para ver se eles haviam arrependido ou não em relação à atitude, ele se revela a seus irmãos e responde para eles: eu não lhes quero mal, eu não vos fazer mal. Agora entendo que para a preservação da vida, Deus me enviou a este lugar. E ele se tornou senhor do Egito e pôde salvar toda a sua família. Novamente, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que amam a Deus? Segundo as palavras do próprio Jesus, são aqueles que guardam os seus mandamentos. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai. Há uma vírgula e um acréscimo sobre essas pessoas que são abençoadas, porque tudo contribui. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Essas pessoas referem-se a todas aquelas que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 e 9 diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Aleluia. Se você ama a Deus, se você guarda os seus mandamentos, se você foi chamado por Deus, saiba que todas as coisas contribuem juntamente para o seu bem. Amém? Quero terminar com uma oração. Senhor meu Deus e Pai, eu te louvo e te adoro, Senhor, por este vídeo improvisado, mas no entanto, Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que onde alguém ouvir
tomar conhecimento desse vídeo, ele será abençoado e consolado pela tua palavra. Ó Pai, que venhamos, Senhor, permanecer firmes, não murmurar, Senhor, dos teus propósitos, não murmurar, Senhor, das aflições, ó Deus, mas que possamos ver que tudo contribui para o nosso bem, que possamos descansar nessa promessa maravilhosa. Amém. Deus abençoe.